Muito bem, gente. Estamos começando aqui o nosso terceiro vídeo, agora para falar do segundo fator de autocapacitação, que é ressignificar os traumas. Isso é muito importante, isso é crucial, ok? Talvez uma das aulas mais importantes desse nosso treinamento seja essa, ok? Bom, para a gente poder iniciar aqui, como início de conversa, a gente chama, né? Eu gosto, na verdade, a palavra que eu sempre utilizei nessa palestra, desde o início, é história triste. Né? Mas a gente está falando de traumas, por exemplo, traumas da infância ou traumas que a gente possa ter experimentado ao longo da nossa vida. A gente chama de história triste, tá? Mas estamos falando de quê? De traumas, traumas psíquicos, ok? Chamamos então de histórias tristes ou traumas passados, principalmente os causados na infância. Geralmente, essas histórias tristes, traumáticas, né, esses traumas, são fruto dos seguintes aspectos. Nós temos aí o abuso, nós temos a negligência, nós temos o abuso, o ambiente disfuncional. E eu poderia até falar aqui, por exemplo, em termos de abuso, a questão do bullying, né? O bullying é um tipo de abuso que a criança sofre na escola e, claro, tem várias outras situações onde a criança pode sofrer algum tipo de abuso. Nós temos um e-book onde nós falamos de abusos emocionais. Eu depois vou estar aí colocando à disposição de vocês aí nas descrições dos nossos vídeos, ok? Para quem quiser adquirir. Mas o abuso é algo que causa muitos danos, né? Principalmente na criança. E é uma das principais fontes de traumas da infância, o abuso, ok? Então nós temos também a negligência, onde pais ali, os cuidadores, né, deixam aquele ser indefeso, incapaz de prover as suas próprias demandas, abandonado. Isso é negligência. E temos aí o ambiente disfuncional, que são aqueles lares, né? Onde as crianças veem ali violência, agressão, pai batendo na mãe e mãe batendo no pai, aquela falta de respeito, tudo isso são ambientes disfuncionais. E essas coisas vão deixar marcas traumáticas naquela criança. Né? E essa criança um dia vai ser um adulto e ela vai trazer essas dores junto com ela. Então nós precisamos de um caminho que nos leve aí a descobrir, né, as formas que a gente pode transformar as consequências desses traumas em algo que venha nos beneficiar, em algo que venha nos curar, em algo que venha nos fazer seguir em frente, ok? E o que nós precisamos? Ressignificar os traumas da infância. Os traumas da infância, eles não pertencem, né, apenas ao passado. E uma frase que eu gosto sempre de dizer é que as pessoas gostam de falar que esquece o passado, como se isso fosse fácil. Né? Não tem como apagar o passado. Aquilo que a gente viveu fica marcado na nossa existência. Né? Então, eles não pertencem, esses traumas, ainda que da infância, eles não pertencem apenas ao passado. Na psicanálise, compreende-se que experiências precoces não elaboradas continuam atuando no presente, influenciando pensamentos, emoções, comportamentos, relações e escolhas da vida, durante a vida. A criança que fomos continua vivendo dentro de nós. O objetivo desta etapa do treinamento em que nós nos encontramos é te levar a compreender, elaborar e ressignificar essas experiências traumáticas que você viveu em fases anteriores da sua vida, como, por exemplo, a própria infância, transformando as dores psíquicas provenientes desses traumas em autoconsciência, força emocional e amadurecimento, ok? O que é o trauma infantil segundo a psicanálise? Né? Qual é o conceito psicanalítico de trauma? Para a psicanálise, o trauma não é apenas o fato vivido, mas o impacto psíquico que excede a capacidade da criança de simbolizar e de elaborar a experiência sofrida. Trauma, então, é igual experiência, mas a impossibilidade de elaboração emocional no momento vivido. Sigmund Freud, ele vai afirmar que o trauma se forma quando a criança é exposta a uma situação emocionalmente intensa, quando a criança se vê sem recursos psíquicos suficientes para compreender, por exemplo, o abuso, né, a negligência, o ambiente disfuncional, e quando a criança se percebe sem um adulto que funcione como um continente emocional, ou poderíamos dizer como um para-raio, né? Ou como alguém que assuma para si essa dor que essa criança não tem a capacidade de elaborar, de compreender, de assimilar.
Como os traumas da infância, eles podem se manifestar na vida adulta? Bom, traumas não elaborados podem aparecer como medo excessivo de rejeição, baixa autoestima, autossabotagem, dependência emocional, dificuldade de estabelecer vínculos, reações emocionais desproporcionais, a sensação constante de inadequação. Quer dizer, tudo isso se manifestando num adulto como um resultado de traumas vivenciados na infância, ok? Quando era apenas uma criança. Então, o resultado disso é esse medo excessivo de rejeição, essa baixa autoestima, essa autossabotagem, essa dependência emocional, essa dificuldade de estabelecer vínculos, essas reações emocionais desproporcionais, essa sensação constante de inadequação, ok? Então, muitas das vezes, o adulto ele reage com a dor da criança que ainda não foi ouvida, não é? Que ainda não foi tratada, que ainda não foi salva, por assim dizer, né? Bom, ressignificação do trauma, segundo a psicanálise. Como é que a psicanálise vê esse processo? O que é ressignificar, né? Bom, ressignificar, gente, não é apagar o passado, mas dar novo sentido à experiência vivida. É integrar o trauma à história pessoal. É deixar de ser prisioneiro da dor. Quando o trauma ele encontra palavras, ele perde o poder de governar a sua vida. Mas ele precisa encontrar palavras, ele precisa ser expresso para que possa ser ressignificado, elaborado, trabalhado, compreendido, assimilado. Freud tem um livro interessante, um texto, cujo título é Recordar, Repetir e Elaborar. Recordar, repetir e elaborar. E nesse livro, Freud trabalha essas questões, que levam exatamente a quê? A esse novo sentido, né, dessa experiência traumática que foi vivida na infância. Leva também a integrar, né, esse trauma da história pessoal, né, a história pessoal, integrar isso de forma sadia, de forma saudável, e deixar de ser, te ajudar a deixar de ser prisioneiro dessa dor, né, que te dói, que te fere, que te machuca, que te torna indisposto para encarar a vida de uma forma mais sadia. Quando o trauma, então, encontra palavras, ele perde o poder de governar a vida. E o trauma encontra palavras na experiência psicanalítica, onde você se expõe ali, deixando sair, deixando que a associação livre de ideias, né, transmita a dor que há dentro de você. E ali no processo de transferência vai estar acontecendo esse tratamento, vai estar acontecendo esse cuidado para que você possa, de fato, ressignificar esses traumas de infância, ok? Bom, estratégias psicanalíticas de elaboração e ressignificação. Então, primeiro, a gente tem aqui tornar consciente o que está inconsciente. Isso através de quê? Identificar padrões repetitivos, reconhecer gatilhos emocionais, compreender a origem infantil das reações atuais. Não é? A autocapacitação, gente, começa com consciência, ok? Isso é importante. Segundo, dar voz à criança interior, reconhecer as dores que não foram validadas, que não foram reconhecidas, né? Permitir-se sentir sem julgamento, seja dos outros, seja de si mesmo. Porque tem gente que se sente culpada pelos traumas que sofreu na infância. Tem uma importante autora, não me lembro agora o nome dela, ela é uma cientista australiana que estuda os traumas da infância e ela fala que muitas pessoas se sentem culpadas pelos traumas de infância, quando na verdade você não tem culpa nenhuma, você era apenas uma criança. Então não se julgue e nem não aceite o julgamento dos outros pelos traumas que você sofreu na sua infância, ok? Bom, aqui também fala de nomear as emoções reprimidas. Nomear as emoções reprimidas. É você dar nome àquilo que te fere, aquilo que te machucou. Você falar, você expressar a dor, a mágoa que você sente no seu coração, ok? Expor isso. Isso vai te curar, ok? O que não é sentido retorna como sintoma. Uma outra ferramenta da psicanálise é a simbolização do trauma, onde você aprende a transformar dor em palavras, onde você aprende a relatar, a escrever, a refletir, a construir uma narrativa emocional própria. Não é? Segundo Lacan, o simbólico cura aquilo que o real feriu. Então, quando você aprende esse processo de simbolizar aquela dor, aquele trauma, você vive a cura.
ok? Você vive a cura. E isso é possível. Para isso está aí a ferramenta da psicanálise, ok? Bom, outra técnica psicanalítica, outro processo, né, do tratamento psicanalítico, eu estou falando de psicanálise, gente, porque é a abordagem com a qual eu estou familiarizado. A minha formação, como eu já disse no início desse treinamento, é em psicanálise, ok? Então eu olho para essas questões à luz do entendimento psicanalítico, ok? Então você também aprende nesse processo a diferenciar o passado do presente, tá? Você reconhece que o perigo já passou, você atualiza a sua percepção emocional, você separa o ontem do agora, ok? O adulto de hoje, ele não é mais a criança indefesa de ontem. Você precisa aprender isso. Então há uma grande diferença entre o você do passado e o você do presente, ok? Bom, uma quinta questão aqui, uma quinta ferramenta, né, é a construção de um novo lar psíquico aqui dentro, ok? É você desenvolver autocompaixão, criar novos referenciais internos, estabelecer limites emocionais saudáveis, não é? Segundo Winnicott, é possível construir internamente aquilo que faltou externamente. Então, gente, essas são algumas técnicas, né, da psicanálise, da qual você pode se beneficiar, ok? Para ressignificar, na busca de ressignificar os seus traumas de infância, que é fundamental para que você possa viver, de fato, a autocapacitação mental e emocional. E como eu já disse, né, ressignificar traumas de infância vai gerar fortalecimento emocional, vai gerar maior autonomia psíquica, vai gerar relações mais saudáveis, vai reduzir a autossabotagem, vai gerar ampliação da consciência de si, ok? Porque a dor, quando ela é compreendida, ela deixa de comandar a sua vida, ok? E para a gente finalizar esse vídeo, o trauma não define quem você é, ok? Ele revela o que precisou ser cuidado, o que precisa ser cuidado. A autocapacitação não consiste em negar o passado, mas em integrá-lo de forma consciente, transformando feridas em sabedoria emocional, ok? Aqui a gente finda esse terceiro vídeo e aguardo você no próximo. Tchau, tchau.